Hoje live sobre introdução alimentar. E eu vou te contar o segundo segredo do sucesso da introdução alimentar. Já vamos começar. Qual é o segundo segredo, Beth? O segundo segredo, minhas queridas mães, ele é super importante. Como ele vai te ajudar de muitas maneiras a ter sucesso na introdução alimentar do seu bebê. Tá? O segundo segredo do sucesso é você saber que a introdução alimentar do seu bebê, ela não acontece no 6º mês de vida do seu bebê. Vou repetir. A introdução alimentar do seu bebê não acontece no 6º mês de vida do seu bebê. Beth, como assim não acontece? Não é com 6 meses que o bebê começa a comer? Então, se essa é a sua dúvida, se foi essa a pergunta que veio na sua cabeça, fique comigo, assista o vídeo, porque eu vou esclarecer e você vai entender o porquê que saber isso é tão importante para você e ninguém conta. Aqui nas lives de terça, eu estou fazendo esta série de segredos. São 5 segredos para o sucesso da introdução alimentar. São 5 fatos importantíssimos que ninguém conta sobre o sucesso que vai te ajudar no sucesso com o seu bebê. Então, se você quer ter um bebê que come bem, que come de tudo, que come com prazer, acompanhe as lives, veja a live da semana passada, ela vai estar disponível ainda nas redes até amanhã, então assista, que é o primeiro segredo, que eu falei sobre a consulta pediátrica, e terça-feira que vem tem o próximo, depois eu conto. Toda terça às 21 horas. YouTube, Beth Browninger, Facebook, Beth B Nutricionista e Instagram, Beth Browninger. Então, vamos lá. É a recomendação mundial de saúde o bebê começar a comer com 6 meses. Não é isso? É isso que vocês sabem? Então, isso continua valendo, gente. Não sou eu que vou mudar essa regra. Isso continua valendo. A idade de iniciar a introdução alimentar é com 6 meses, aliado aos sinais de desenvolvimento do bebê. Tá? Então, se o meu bebê tem os sinais de prontidão, né, de que mostram que ele está apto a fazer o consumo de outros alimentos que não o leite materno, aí então eu inicio ao 6º mês a introdução de alimentos complementares. Porém, o segredo é a introdução, ela não acontece no 6º mês. Ela não acontece no 6º mês. E eu acho que vocês devem estar pensando assim, é que a Beth tá doida, né? Porque acontece no 6º. É assim, aconteceu com a minha sobrinha, aconteceu com o meu filhado, aconteceu com não sei o quê. A história se resume em quê, normalmente? A mãe vai no pediatra, 15 dias, uma semana, ou na semaninha que o bebê vai fazer 6 meses, tem a consulta do pediatra, o pediatra orienta assim, não, você vai começar com um suquinho, aí depois 3, 4 dias, uma semana, depende do protocolo do pediatra, você inicia o lanchinho da manhã, que é a fruta, e depois você começa com o almoço, logo após você passa para, já pode introduzir o lanchinho da tarde, que é outra fruta, e depois começa o jantar. Ele dá as receitinhas e na próxima consulta com 7 meses, seu bebê já está comendo tudo. É assim que normalmente acontece, assim que você já deve ter visto acontecer, certo?
Ok. E aí eu venho perguntar uma coisa para vocês. Vamos pensar e sair um pouquinho do nosso mundo de bebê, do meu mundo de nutricionista, no mundo da comida, e vamos pensar um pouquinho em uma outra realidade. Imagina que você despertou aí o interesse em fazer uma arte marcial. Então, você vai fazer judô, por exemplo. Não entendo muito, gente, de judô, mas você lá vai iniciar o seu curso, o seu conhecimento nesta área, e aí você vai adquirir conhecimentos, né, teóricos e conhecimentos práticos, e vai aliando tudo isso, certo? Certo. Fez lá a sua matrícula, começou a frequentar as aulas, está lá no dojo, se achando já que vai virar uma guerreira, uma faixa preta. E ao passo que você começa, né, a fazer o curso, você vai entendendo o quanto tem de informações que você precisa adquirir antes de você virar um expert, um faixa preta nessa história, né? É o nosso desejo, mas a gente precisa evoluir. Então, você começa a frequentar as aulas e a ter os seus conhecimentos, e a praticar, e a treinar, e a competir, para que dali meses, anos, você consiga ter condições de mudar de fase, né? Nas artes marciais, essa fase é chamada de faixa, né? Te mostra o quanto você já adquiriu de conhecimento, de expertise a respeito daquilo. E não é em um mês, né? Vai demorar meses, vão demorar meses, vai passar um tempo grande de investimento, por melhor que você seja. E nisso, nós podemos trazer essa alegoria, essa analogia para o nosso bebê, para a experiência que ele está vivendo e que você vai viver com ele. Não dá para querer que o bebê aprenda a introdução alimentar toda, então o que é uma alimentação, em um mês. Por isso que a introdução alimentar, ela não se faz no 6º mês. Ela se inicia no 6º mês. Então, do nascimento até o 6º mês, é o aleitamento exclusivo. Com 6 meses, inicia-se a introdução dos alimentos. É quando você vai despertar o seu bebê para os sabores, para os rituais da alimentação, né? Então, tem todo um mundo a ser mostrado para o bebê nesta fase, né? E estes sabores a gente começa no 6º mês e vai até o 12º mês. Então, vocês vão ter os 6 meses, né, do 2º semestre de vida do seu bebê para fazer essa introdução, para ir apresentando esses sabores primários para o bebê, a base da alimentação. Até quando ele vai conhecer o sabor da cenoura, ele vai conhecer o sabor da beterraba, ele vai conhecer o sabor da carne, ele vai conhecer o sabor da couve, ele vai entender o que é o arroz. Tanto os sabores, quanto as texturas, quanto tudo que envolve o ritual da alimentação. Que antes, qual era o ritual de alimentação dele? Era o seio materno, ou a mamadeira, era o leite. Tinha outra coisa. Não tinha talheres, não tinha mesa, não tinham outras pessoas, basicamente. Era a mesma pessoa. Então, é um mundo todo de descobertas básicas, descobertas simples, né? No judô são os golpes mais básicos que você vai aprender nos primeiros meses. Não é lá o mais complexo. Primeiro a gente tem que dominar o que é fácil, o que é mais simples, para depois
evoluir na complexidade da técnica. Então, isso também é na alimentação. Você vai ter do 6º ao 12º mês de vida do seu bebê para fazer toda essa apresentação. E a introdução não acaba. A Organização da Saúde, né, as referências em saúde, em pediatria brasileiras, a Sociedade Brasileira, o Ministério, ele dá como introdução alimentar até o 2º ano de vida. E aí sim, depois que o seu bebê faz 1 ano, ele está mais apto, se você deu a base, se você deu a sustentação, se você conseguiu, né, empurrar ele direitinho pelo caminho certo, conduzir ele muito bem por esses sabores primários, por toda essa base da alimentação, ele vai estar apto a ir mais além. E aí, depois do 1º ano completo, 12º mês em diante, você vai aprimorar o paladar do seu bebê, você vai trazer novas experiências, né? Ele já é uma criança mais autônoma, e aí você consegue continuar a introdução alimentar de uma outra maneira, de um outro patamar, porque você construiu uma base sólida. E quando a pessoa não consegue isso, quando o bebê não consegue isso, é muito comum acontecer de justamente nessa fase do 2º e 3º ano de vida, o bebê apresentar dificuldades para comer. É aquela mãe que corre atrás, põe uma TV, estou julgando a mãe, é porque a gente usa os recursos que a gente tem para fazer o bebê comer, para ver o bebê comendo, né? Por quê? Porque a gente não conseguiu a base sólida dessa introdução alimentar. E aí eu volto lá no primeiro segredo. Por quê? Porque o método que a gente usa é errado. A gente foca na consulta pediátrica e a gente faz todos esses 6 meses em 1. Não vai dar certo. Na maioria dos casos. Não dá certo na hora, não dá certo daqui 6 meses, não dá certo daqui 3 ou 4 anos, ou 5 ou 6. Uma hora a gente vê que essa história da base é importante e que não foi feita lá atrás. E isso é fundamental para o sucesso do seu bebê. E é por isso que eu quis que você aprendesse hoje este ponto importante da introdução alimentar. Beth, que diferença vai fazer, então, na minha vida, eu saber que o meu bebê começa com 6, mas ele vai ter até o 12º. Por que que eu quero que vocês aprendam isso? Porque se você sabe que você começa com 6, mas que você tem até o 12º, e depois ainda tem outra fase do 2º ano de vida do bebê, você se permite ter calma, fazer as coisas sem pressa, treinar o golpe 10, 15, 20, 50 vezes até acertar. Porque não tem a prova logo em seguida. A prova não é daqui a 1 mês, a prova é daqui a 6 meses. Dá para estudar bastante, dá para treinar bastante. E na prática, o que é isso? É eu permitir que as coisas aconteçam na hora da introdução alimentar. É um monte de conhecimento que eu tenho que ter, um monte de coisas que a gente tem que colocar em ação, né? Antes do bebê comer, durante a refeição do bebê, nos intervalos e toda a rotina e a dinâmica, são muitos fatores que influenciam. E se eu não tenho pressa, se eu sei que o bebê tem tempo e eu tenho tempo, eu consigo planejar e fazer tudo o que precisa ser feito. Então, você que entendeu isso, você conseguirá fazer o que você precisa fazer ao longo dos dias. Sem pressa, sem ansiedade, sem sofrimento. Por isso que esse segredo é tão importante. Porque isso vai mudar o jeito de você agir na hora de alimentar o seu bebê.
principalmente nesse primeiro mês. E isso vai ter um impacto em toda a introdução alimentar. E isso que vai gerando sucesso, gente. Para que seja um bebê que realmente, que é o que eu falo, é um bebê que come bem, que é um bebê que come bem, que ele come, né? Ele come, põe lá para comer, ele come. É isso que a gente quer ver, né? Criança comendo. Que come de tudo, né? Então, o que puser, come. Por quê? Porque conheceu os sabores básicos, fez todo esse conhecimento da base, e que come com prazer, tem alegria em comer, ele tem satisfação, né? Dá prazer, ele é feliz com aquilo. Isso é o sucesso na introdução alimentar. E como que a gente faz isso? Começando o primeiro segredo que eu falei semana passada. Quem não viu, assista. Eu vou tirar do ar amanhã. O primeiro segredo é usar o método certo, porque a consulta pediátrica é falha nesse sentido. E agora, o segundo segredo, você saber que você tem tempo para fazer essa introdução alimentar. Não é a prova do retorno da consulta pediátrica. Você tem 6 meses para fazer a base, para fazer a faixa branca do seu bebê. Com aniversário de 1 ano, ele está apto, se a gente fez tudo direitinho, ele está apto para o teste para mudar de faixa. Mas antes disso não dá, gente. E você, sabendo disso, você se permite, você está calma, tranquila, e vai ser uma coisa, vai ser um momento fácil para você, né? Porque a dinâmica vai ser outra. Então, estes segredos que eu estou falando, são 5 segredos que eu vou dividir com você. Busca isso, busca te dar realmente novos olhares a respeito do que para a gente vem sendo passado como muito fácil, instintivo, automático, tradicional, enfim, e que a gente pode sim enxergar de outras maneiras o jeito de comer dos nossos bebês e proporcionar algo melhor para eles, para que eles sejam mais felizes, mais saudáveis, né? Tudo seja mais gostoso para a vida deles, a hora de bebê, de criança e na fase adulta, né? Porque a criança que come bem, um adulto que come bem, come de tudo, vai ser mais saudável, ele vai ser mais feliz também, né? Então, esse é um dos objetivos. Coloquei aqui, deixa eu só ver se eu falei tudo que eu queria falar. Acho que sim. Então, o que a gente viu hoje, que acho que é importante eu fechar, para a gente resumir aí tudo que eu falei. Tudo que vocês aprenderam hoje, neste momento aqui, neste vídeo comigo. Primeiro, o bebê começa assim a comer com 6 meses de vida, aliado aos sinais de prontidão. Segunda coisa, o seu bebê começa com 6 meses, mas ele vai aprender os sabores primários, a base da alimentação, até o 12º mês. Então, nada de correr, nada de pressa. Depois do 12º mês, o seu bebê, né, o nosso terceiro ponto do vídeo de hoje, ele ainda está aprendendo, né? Só que agora a gente amplia, a gente dá um cardápio maior para ele, né? E aí sim entra a história do cardápio do bebê. E tudo isso, né, para fechar então o quarto, se você sabe disso, você sabe que você tem tempo e você faz as coisas com calma para que você consiga fazer tudo o que você precisa fazer nessa fase. Garantir o desenvolvimento do seu bebê. Isso é o sucesso na introdução alimentar. Um sucesso maior do que só ver o bebê comendo. Às vezes é isso que fica pra gente, né? Eu quero ver o meu bebê comendo, vai ver, pronto. Né? Deixa eu só ver, porque semana passada me deram uma bronca que eu não li aqui os comentários.
E a live estava travando. Eu também não tinha muito o que eu fazer. Ok, gente. Então, para quem quer ver um bebê comendo bem e que isso seja de uma maneira tranquila e gostosa para você, para o bebê, acompanhe os conteúdos. Eu tenho os meus conteúdos tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram, Beth Browninger. Semana que vem eu vou falar do terceiro segredo. O terceiro segredo eu já vou fazer a antecipação aqui. O terceiro segredo ele é a respeito do objetivo da introdução alimentar. E eu tenho certeza que o seu objetivo com a introdução alimentar do seu bebê, ele não está correto. Ele não é um objetivo assertivo. Não é um objetivo que vai trazer sucesso para o seu bebê. Então, não perca semana que vem, terça-feira, às 21 horas, e a gente vai conversar sobre isso. Como acertar o objetivo da introdução alimentar do seu bebê. Ok? Já dando a pitada aí do que vai ser o segredo da semana que vem. E quinta-feira, às 14h30, nós temos lives sobre aleitamento, tanto ao seio materno quanto com mamadeira. Eu falo sempre dos dois, cada semana tem um tema, né? Eu tento revezar e abro para as dúvidas das mães que estiverem presentes também. Nas lives sempre eu faço essa abertura para esclarecer as dúvidas de quem está presente. Então, se você conhece uma mãe de bebê que ainda não começou a comer, mande este vídeo para ajudá-la a entender melhor como passar por essa fase da introdução alimentar de uma maneira tranquila, né? Segura, calma e feliz. Vamos ver aqui os nossos comentários. Mari, Lide. É verdade, muito planejamento na rotina do bebê. Come com vontade e prazer. Não, tem coisa melhor, né? Comer, gente, é uma das coisas que dá prazer para o nosso corpo, né? Para o nosso espírito, para a nossa mente, para nós. E aí, se a pessoa não tem essa fonte de prazer bem resolvida, né? Não é no meio do dia se esconder e comer uma caixa de bombom. Isso não é ser bem resolvido, é comer com prazer, mas não é comer com um prazer saudável, digamos assim. Se a gente tem esse prazer saudável, o nosso viver é mais fácil, né? Quanto mais fontes de prazeres boas nós tivermos, mais felizes nós vamos ser. Então, você é capaz de ensinar o seu bebê a ter prazer com uma comida saudável nestes primeiros 6 meses da introdução alimentar. E isso vai ser plantado e ficar pelo resto da vida. Não tem preço, né? Ele, com certeza, pagaria muito, mais até do que você pagaria para poder dar isso para ele. Né? São coisas que na vida não tem preço, não tem um valor. E quando eu falo preço, não é o preço do dinheiro, mas é assim, o que eu trocaria por isso? Não sei, né? São coisas que são tão importantes, assim, o que eu trocaria, o que eu abriria a mão para ter isso? E ser uma pessoa bem resolvida com a sua alimentação tem um grande valor. E você é capaz de fazer isso pelo seu bebê. Ele não é capaz de fazer isso por ele. Você é que vai ser capaz de fazer isso pelo seu bebê. Então, pensem a respeito disso. Espero que eu tenha podido ajudar, que vocês possam, então, ir pensando a respeito dessas questões que são importantes, não só na alimentação do bebê, nessa questão do prazer tem
muito a ver conosco também. E, como eu falei, compartilhem aí com as pessoas que vocês acham que vão ser favorecidas, né? Às vezes são as avós, às vezes são as mães, às vezes são os pais, mas que estão aí com um bebezinho que vai começar a comer, né? Um bebezinho nos seus primeiros 6 meses de vida, para essa mãe poder se preparar para esse momento de uma maneira gostosa e adequada. Muito bem, então vejo vocês semana que vem, na próxima terça-feira, às 21 horas, com o terceiro segredo da nossa série. Não percam, obrigada por vocês terem participado. E a gente, então, eu encerro por aqui. Desejo uma ótima semana para vocês e muita luz, muita paz para o seu bebê e para a sua família. Fiquem com Deus. Boa noite, gente.